Você já parou para pensar na necessidade de incluir os filhos que se foram no seu sistema familiar? Eu sou Rosângela Becker, consteladora familiar, terapeuta e educadora. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre este assunto que muitas vezes permanece como um luto silencioso em nós mulheres. Dentro das constelações familiares, não existe uma distinção entre o aborto provocado ou o aborto espontâneo. Dentro das constelações familiares, nós não temos essa questão do julgamento. Não se julga a ação e os atos das mulheres que de repente tomaram essa decisão. O que acontece é que todos têm direito a permanecer no sistema. Todos têm um lugar no sistema, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui neste plano conosco. Então, sejam os vivos ou os mortos, eles têm direito a permanecer no sistema familiar. Acontece que muitas vezes a nossa sociedade acaba não acolhendo esse sentimento de luto das mulheres. Muitas vezes, quando uma mulher sofre um aborto, ela acaba carregando dentro dela a sensação de culpa, a sensação de não ter sido suficiente para trazer esse filho ao mundo. Quando, por exemplo, acontece um aborto que foi causado, esse aborto também recebe muitos julgamentos e essa mulher acaba recolhendo todo esse sofrimento. E diante desse sofrimento, ela acaba muitas vezes silenciando. E esse bebê que merece e que tem direito de estar dentro do sistema familiar, acaba não tendo um lugar para ele. E aí acontece um desequilíbrio dentro do sistema. Um sistema familiar em desequilíbrio não segue o fluxo da vida. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu tive há alguns meses, onde ela chegou para mim e me disse o seguinte: Rosângela, eu tenho uma vida boa, eu tenho um casamento feliz, eu tenho um emprego bom, eu tenho filhos maravilhosos, mas existe um vazio dentro de mim que eu não consigo preencher. E esse vazio acompanhava ela há muito tempo, ela já passava dos 40 anos de idade e não conseguia se encontrar. É como se algo sempre estivesse ali, sentindo faltas, desequilibrado, nunca encontrava a paz plena. Quando nós iniciamos a constelação, ela me apresentou assim: somos meu pai, a minha mãe, eu sou a filha mais velha e o meu irmão é o filho mais novo. Eu tenho um irmão que é um filho mais novo. Ok, essa era a formação da família originária dela, a família de origem dela. E enquanto a constelação foi caminhando, ela se lembrou que a mãe, em alguma vez, chegou a mencionar que ela havia tido 2 abortos antes do nascimento dela. Logo, essa minha cliente não era a filha mais velha. Ela tinha tido 2 irmãos antes. E esses irmãos não tinham um lugar no sistema. Esses irmãos, eles estavam excluídos do sistema. E isso causa um desequilíbrio, porque o lugar dela não estava aqui. Aqui havia 2 irmãos, 2 pessoas, 2 bebês que tinham o direito de estar compondo essa família. E eles não estavam no sistema, eles estavam excluídos. E o sistema familiar, o campo, não aceita a exclusão. Quando há uma exclusão, alguém irá substituir o que foi excluído. Então, quando há uma exclusão, o fluxo não caminha. O fluxo da vida não tem continuidade. Existe um vazio, que era o vazio que ela sentia. Então, uma das coisas que eu aconselho às mães quando sofrem um aborto é dar um nome para esse bebê, mesmo que você não saiba se o seu bebê é uma menina ou um menino, escolha um nome,
você vai sentir no seu coração. Escolha o nome que você goste e dê a este bebê. Então, quando você for se referir, eu tenho 2 filhos e um anjinho. Não se refira a esse bebê como anjinho. Se refira a ele, eu tenho 2 filhos e fulano. Diga o nome desse bebê. Inclua esse bebê na sua família. Eu tenho uma colega do meu trabalho que eu acho muito bonito a forma como ela inclui os bebês que ela perdeu. Ela perdeu um bebê e ela tem uma correntinha com os filhos e ela incluiu um pingentinho aqui no lugar da criança. Então ela teve um filho, um aborto espontâneo e depois ela teve outro filho. Então nesse lugar do filho do aborto espontâneo, ela tem um pingente de um anjo. Então é a forma que ela encontrou para incluir, para lembrar desse bebê. E isso causa equilíbrio no sistema. Então encontre formas de acolher esse bebê. Por quê? Porque ele tem direito a estar no seu sistema. Ele tem direito, ele pertence ao seu sistema. E se você, como mãe, não o inclui, os seus filhos vivos irão sentir. Eles irão sentir esse espaço, esse fluxo que não caminha. Isso vai acontecer e a família vai ficar em desequilíbrio. Uma outra forma que eu gosto muito também, que é bastante simbólica, é você escolher, por exemplo, uma planta, uma árvore, uma flor, plantar essa flor em homenagem a este bebê que se foi. E aí você passa a cuidar dessa planta em honra a esse bebê. Então você inclui esse bebê, você inclui cuidados a esse bebê. Isso tudo é uma questão de simbologia. Não existe nada de espiritual. São gestos, são símbolos que nós criamos para que a gente sinta que pertence. Porque o pertencimento é uma das coisas muito importante dentro do nosso sistema. Todos têm direito a pertencer. Então, quando você traz ele, você traz esse pertencimento ao seu sistema. Uma outra coisa que acontecia aqui nesse sistema é que a mãe, quando ela perdeu esse bebê, logo na gestação da minha cliente, o que aconteceu? Ela acabou colocando muita expectativa na minha cliente. Ela acabava, a minha cliente precisava sempre se alimentar da melhor forma, sempre ser a melhor nos estudos. Ela colocou toda a expectativa e o medo de ter perdido estes 2 que ela já havia perdido na minha cliente. Isso nós chamamos de bebê arco-íris. A minha cliente foi um bebê arco-íris. O que é um bebê arco-íris? O bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois do sofrimento, do luto. Essa mãe sofreu esse luto. E quando vem esse novo bebê, ele traz para ela toda a energia, traz alegria, traz as cores ao mundo novamente. A questão é que quando esses 2 não foram incluídos, a expectativa sobre ela foi muito grande, porque ela iria viver a vida dela, mas ela estava compensando a vida dos irmãos. Isso acontece de forma inconsciente. Jamais a mãe dela teve a intenção ou teve de forma consciente o desejo de fazer isso, mas isso é totalmente inconsciente, tá? Então, não julgue a sua mãe caso isso tenha acontecido com você, ou não se julgue caso você se identifique com essa situação, porque isso é o nosso campo, isso são informações que estão no nosso campo. Então, de maneira alguma, essas situações acontecem de forma consciente, são sempre movimentos inconscientes. E a constelação traz para a consciência o que está lá no seu inconsciente, muitas vezes te travando ou impedindo que você viva uma vida plena. Então a minha cliente nesse momento, ela pediu a bênção para sua mãe, para que ela pudesse seguir a sua vida, sem a necessidade de repetir ou viver a vida pelos seus irmãos. Então os irmãos foram incluídos,
os irmãos foram honrados, ganharam o seu espaço. Ela, juntamente com a mãe, posteriormente, deram um nome a esses bebês, e esses bebês foram incluídos na família, eles foram incluídos na história da família. Ela, quando perguntavam, por exemplo, quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho fulano e fulano que já se foram, e eu tenho fulano que está comigo, que está vivo. Então, passa a incluir esse bebê, passa a incluir essa criança, porque todos têm direito a pertencer ao sistema. Quando isso não acontece, o fluxo da vida, ele não flui. Se isso fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e envie esse vídeo para aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Coloca aqui nos comentários os próximos assuntos que você quer trabalhar e me diga como é que você está incluindo os que já se foram em seu sistema familiar.